Oi, tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Eu estava se eu não me engano, tem um caderno aqui que eu faço as anotações. Eu não mostrei para vocês. Tem um caderno aqui que eu faço as anotações. E quais páginas que eu já li, né? Então eu tô na Mateus 10. Eu tô em Mateus 10. Página 12:39. Beleza? 12:39. Vamos lá. Dou água antes que minha voz tá falhando. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem culto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E tem explicação lá embaixo. Mas também por parte daqueles que lhes eram mais chegados, amigos familiares, viver para Deus muitas vezes acarreta perseguições, mas com elas temos a oportunidade de falar sobre as boas novas de salvação.
Em época de perseguição, podemos estar confiantes porque Jesus venceu o mundo. Jó 16, 36 e 33. E os que perseverem até o fim serão salvos. Capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus disse aos discípulos que ao serem presos por pregar as boas novas, não deveriam preocupar-se com o que diriam em defesa própria, pois o Espírito Santo faria por intermédio deles essa promessa se cumpriu, como foi descrito em Atos, capítulo 4, versículo 8 e 14. E em outras passagens, alguns erroneamente pensam que isso significa que não precisamos preparar-nos para ensinar as boas novas, porque Deus cuidará de tudo. Entretanto, as Escrituras ensinam que devemos conhecer a palavra e cuidadosamente nos preparar para fazermos declarações sábias. CI 4.6. Aqui tem as questões, né? Pode ser CT, pode ser CI. Deixa eu ver o que é CI na Bíblia. Ou é CR isso aqui? Não, isso não é CR. É CL. Colossenses, na verdade. Colossenses. É Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, capítulo 6. Nesse texto em Mateus, Jesus está nos dizendo para nós não nos preocuparmos com o que vamos responder e não para deixarmos de crescer na graça e no conhecimento. Capítulo 10, versículo 22. Perseverar até o fim não é uma forma de alcançar a salvação, mas a evidência de que a pessoa está realmente comprometida com Jesus. A perseverança não é um meio de se alcançar a salvação, mas a consequência de uma vida de verdadeira devoção a Deus. Capítulo 10, versículo 23. Mateus 10, capítulo 23. Cristo previu seus discípulos contra um martírio prematuro. Deveriam partir antes que a perseguição se tornasse demasiadamente grande. Temos muito trabalho a realizar e muitas pessoas a alcançar até a volta de Cristo. Somente após a sua volta, o mundo inteiro compreenderá a verdadeira identidade dele. Versículo 24. Aí tem aqui Romanos, né? E ver, o que é ver? De versículo? Ver. Deixa eu ver o que é ver. Aqui diz que é algo sobre versículo. Deve ser isso mesmo. Ou versão, algumas coisas assim. Versículo 24 de Romanos, provavelmente. Capítulo 10, versículo 25. Ou capítulo Mateus 10, capítulo 25. O príncipe dos demônios ou das potestades do ar é Satanás, também conhecido como Beelzebul. Os fariseus acusaram Jesus de ter usado o poder de Satanás para expulsar demônios. É ver 12:24. É porque ele está voltando para mim ver, na verdade. Tá, entendi. Muitas vezes os bons são chamados de maus. Se Jesus, que é perfeito, foi acusado de ser maligno, seus seguidores podem esperar que acusações semelhantes sejam dirigidas. Mas aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Será que só apagar a luz fica melhor? Acho que fica, né? Acho que fica. Vou colocar um pouco mais pro lado. Aqui também.
É mais para ilustrar a Bíblia, né? Porque não tem como vocês lerem. Tá bom. Semelhantes sejam dirigidas, mas aqueles que perseveram até o fim serão salvos. 10:22. Mateus 10, capítulo 29, versículo 31. Jesus diz que Deus sabe tudo o que acontece, até mesmo aos pardais. E que para o Pai você é muito mais valioso do que pássaros. Tão valioso que ele enviou seu único filho para morrer para salvar você. Jó 3, versículo 16. Por Deus atribuir tanto valor à sua esposa, você não deve temer qualquer ameaça ou provação difícil. Essas não podem abalar o amor que Deus sente por você, nem tirar o Espírito Santo que habita em seu ser. Mas isso não significa que Deus removerá todos os seus problemas. Versículo 10 e 16. O verdadeiro teste do valor consiste no modo como nos comportamos diante do desgaste natural, das dificuldades e das pressões cotidianas. Aqueles que, apesar dos problemas, mantiverem sua lealdade a Cristo, provarão seu verdadeiro valor e receberão grandes recompensas. Versículo 5, capítulo 11 e 12. Jesus não veio trazer o tipo de paz que ignora as profundas diferenças em favor de uma harmonia superficial. Conflitos e discordâncias surgiram entre os que escolherem seguir a Cristo e aqueles que preferirem seguir outro caminho. No entanto, podemos certamente aguardar o dia em que todos os conflitos serão resolvidos. Veja outros textos em que Jesus aparece como pacificador. Isaías 9:6, Mateus 5:9 e João 14:27. O compromisso cristão pode separar amigos e entes queridos. 10, versículo 24 e 39. Ao pronunciar essa palavra, Jesus não estava encorajando a desobediência aos pais, nem conflitos no lar. Apenas procurou mostrar que sua presença exige uma decisão e posicionamento, pelo fato de que alguns irão segui-lo e outros não. É inevitável que ocorram divergências. Quando tomamos nossa cruz para seguir Jesus, nossos novos valores morais e alvos espirituais fatalmente vão separar-nos dos valores e interesses mundanos. Não negligencie sua família, mas lembre-se de que seu compromisso com Deus é ainda mais importante do que o que tem com ela. Deus deve ser sua prioridade. Hoje a gente fala muito sobre a fé, né? Que a fé não pode ser superficial. Aqui Jesus estava ensinando até que às vezes você tem que até abandonar sua família muitas das vezes para você poder seguir a fé com ele quando a sua família, por exemplo, não aceitar a forma que você segue a Jesus. Mas hoje foi isso, tá, gente? Ficamos aqui em Mateus e também mostra o quanto a gente é valioso para Deus, né? Que às vezes pode passar pela cabeça da gente que a gente não tem validade, que a gente não serve. E Deus está dizendo o tempo todo o quanto Ele ama a gente, que Ele mandou até o próprio Filho para salvar a nós. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.